Olá, amores, boa tarde. Vamos iniciar mais uma aula do 7º ano de Ciências. Eu sou a professora Maria da Conceição, né? Essa semana, pessoal, será o que a gente já estudou até agora, certo? Nós vamos relembrar, espero que todos estejam bem, com saúde, junto aos seus, e que estejam concluindo a tarefa, né, para me enviar o mais rápido possível, tá bom? A gente está aguardando. Nas minhas redes sociais, né? As habilidades que nós queremos revisar, que a gente já é para ter desenvolvido, são essas. A habilidade do ensino fundamental do 7º ano de Ciências 5, que é discutir o uso de diferentes tipos de combustível e máquinas térmicas ao longo do tempo para avaliar avanços, questões econômicas e problemas socioambientais causados pela produção e uso desses materiais e máquinas. E a segunda habilidade é a habilidade do 7º ano também de ciência, habilidade 2, diferenciar temperatura, calor e sensação térmicas nas diferentes situações de equilíbrio do cotidiano. Vamos lá, né? Vamos revisar o que aprendemos. Quais conceitos vimos até agora? Você lembra? Nós vimos temperatura, calor, sensação térmica, propagação de calor, máquinas térmicas e etc. Nós vimos também outros conceitos, mas eu destaquei como fundamental esses 5 aí, tá certo? Vamos iniciar lembrando que o calor é a troca de energia que ocorre entre dois corpos. Assim, para se atingir o equilíbrio térmico, ou seja, a mesma temperatura, o corpo mais quente aquece o corpo mais frio através da transferência de energia térmica, ou seja, calor. Temperatura e calor são conceitos fundamentais da termologia, que é a área que estuda os fenômenos do calor, como a temperatura, propagação de calor, entre outros. Mas cuidado para não utilizar esses dois conceitos como sinônimos, pois são de aspectos distintos. Ou seja, cada um indica uma coisa. Temperatura é uma grandeza física utilizada para medir o grau de agitação das moléculas de uma determinada quantidade de matéria. Quanto mais agitadas, mais moléculas estiverem, maior será a sua temperatura. O dispositivo utilizado para medir essa grandeza é o termômetro. O calor, que também pode ser chamado de energia térmica, corresponde à energia em trânsito, ou seja, em movimento, que se transfere de um corpo para outro em razão da diferença da temperatura. Essa transferência ocorre sempre do corpo de maior temperatura, para o de menor temperatura, até que atinja o equilíbrio térmico. A condução térmica depende do material utilizado, visto que alguns conduzem mais energia do que outros. Como o próprio nome diz, o isolante térmico isola a passagem de calor. Os mais utilizados são plástico, borracha, madeira, lã, isopor, entre outros. Por sua vez, os condutores térmicos facilitam a passagem de calor, pois possuem grande condutibilidade térmica. O condutor térmico mais comum é o metal. A sensação térmica é uma percepção do ar, a qual pode diferir muito da temperatura real, pois fatores como a umidade relativa do ar, a densidade atmosférica e a velocidade de propagação do vento alteram a transferência de energia entre o meio ambiente e o corpo. A temperatura também influencia diretamente na sensação térmica, também chamada de temperatura aparente. Você gosta de colocar leite gelado no seu café quente? Sim ou não? Quem não gosta, né? Sabe o que você A transferência de calor ocorre sempre do corpo mais quente para o mais frio. Em outras palavras, o calor flui de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Considere, por exemplo, café quente sendo misturado a leite frio. Após certo tempo, as temperaturas do café e do leite igualam-se. Nesse momento, o fluxo de calor é interrompido e os dois líquidos encontram-se em equilíbrio térmico.
Vamos conhecer agora um pouco sobre a história dos tipos de combustíveis. Como a gente já viu, né, a condução do calor, vamos falar um pouco sobre o combustível. Ao longo da história, a relação do homem com a natureza foi responsável por uma série de transformações significativas. A gente viu isso em sala de aula, a gente até discutiu, né? A busca por condições de vida mais confortáveis acabou causando o desenvolvimento de vários combustíveis que marcam a história humana. A gente até falou que lá na história a gente viu que com a Revolução Industrial a gente pôde observar, né, e explorar outras fontes de energia que antes eram até pouco utilizadas, né? E com isso, né, as fontes de energia sofreram uma de suas mais importantes guinadas. Porque antes as coisas eram feitas tudo manualmente. Depois da Revolução Industrial, passou-se a criar máquinas, e essas máquinas, elas produzem mais rápido do que os trabalhos manuais, né? E a gente viu tudo isso aí. Entre os séculos 17, 18 e 19, o carvão mineral, um combustível, né? É das formas de combustíveis, né? O carvão mineral se tornou indispensável para o funcionamento dos primeiros motores movidos a vapor. No caso, né, as fumaças, os trens. Nos dias de hoje, após sofrer uma queda em seu uso, o carvão mineral dá sinais de recuperação com as crises do setor do petróleo. Atualmente, utiliza-se pouco, apesar do seu alto custo de produção. Placas de energia solar e energia eólica, por exemplo, que são uma excelente alternativa na busca de minimização de problemas ambientais muito mais urgentes, porque o carvão ele polui muito, né, pessoal? Então, nós demos uma passeada aí, né, sobre temperatura, calor, estação térmica, propagação de calor e máquinas térmicas. E aí, conseguiu lembrar? Bem, depois de revisar, é hora da atividade. Dica para enviar as respostas para a professora. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, um formato que eu quero que vocês enviem atividade. Por quê? Vocês estão enviando as atividades, mas eu, né, sugiro esse daqui que é mais fácil de eu identificar, tá bom? É esse daqui, ó. Vocês vão colocar exatamente assim. Eu coloquei com o símbolo da escola, mas vocês pode fazer no caderno mesmo, tá? Atividade de ciência, você coloca a semana do jeito que está lá do PDF que eu vou enviar para vocês. O seu nome, a data e a turma. Porque eu estou arquivando todas as atividades que vocês estão me enviando, viu? Valem nota e frequência. Aí vocês vão colocar na questão, só que a questão 1, aí qual é o item correto? Aí você coloca lá, resposta correta. Vamos supor, se é o item C, oxigênio, você vai colocar C, oxigênio, tá bom? Aqui tem 5, pode ser mais? Pode. As questões que eu vou enviar hoje são 6, de cada conteúdo, tá bom? Valeu aí. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, podem perguntar lá no meu PV, tá bom? E enviar atividade também que eu estou aguardando. Um cheiro e até a próxima. Sigam nas redes sociais. Tchau.